Nós estamos aqui com o candidato a vereador pelo município de Rio do Oeste, De Biase, com o número 22522. Mas é Sérgio Estevão De Biase. De Biase é porque fica mais fácil para as pessoas gravarem também. Na realidade é que isso já veio de família, né? Sim. O meu pai, ele sempre foi conhecido como De Biase, o meu irmão também, e isso gerava até confusão dentro de casa, porque as pessoas chegavam e se referiam em De Biase e ficavam sem saber em qual dos três. Então a gente acabou adotando isso para a vida. Antes da gente conhecer um pouquinho sobre o De Biase, o porquê você decidiu ser candidato a vereador? Olha, na realidade, eu creio que tenha sido por necessidade. A partir do momento que eu precisei de um apoio da prefeitura com relação à água potável na nossa rua, e no qual nós não tivemos esse atendimento de imediato, foi preciso a gente chegar ao ponto de procurar recurso junto à Casan, né? E através de um contato que eu tenho lá dentro, e que facilitou bastante, né? Porque ficava só naquela situação, um empurrava para o outro. Sim. Digamos assim, na época o Diogo ele falou que não era responsabilidade da prefeitura e jogou a responsabilidade para a Casan. Como eu já tinha um contato ali dentro, um amigo pessoal, ele me informou o que tinha acontecido, né? E depois de ter recolhido a informação, voltei à prefeitura e fiz com que eles realizassem um serviço dentro de um prazo de 15 dias. Sim. E ele chegou a fazer esse serviço justamente ao meio-dia do último dia. Então, para te ver que é uma coisa bem difícil de lida, sabe? Sim. Mas, enfim, resolveu o problema. Hoje nós temos água na rua. Porém, nós não temos o saneamento básico, não temos rede de esgoto, né? Então, hoje nós somos obrigados a partir do momento que nós vamos construir, colocar fossa, filtro e sumidouro. Por quê? Porque não podemos descarregar todos os dejetos ali, todas as impurezas, né, na água do Ribeirão. Então, assim, tem que filtrar essa água, né? Por isso que é importante, acho que a sua decisão das pessoas boas realmente participarem, entrarem na política para mudar esse sistema. Exatamente. Eu penso que não só pessoas boas, eu acho que de boas intenções o mundo está cheio, né? Na verdade, eu acho que deveria ser pessoas capacitadas, sabe? Então, assim, não falo só por mim, creio que existe várias outras pessoas competentes o suficiente para ocupar essa função, né? Inclusive dentro da nossa coligação, dentro da nossa equipe, né? E do adversário também, né? Por que não? Mas, enfim, então, assim, quando se une a pessoas boas e capacitadas para executar uma atividade, um serviço, seja lá qual for, vai funcionar, vai andar, entende? Porque da forma que está, creio eu que não deve ficar. E com ideias diferentes, porque você tem, inclusive, bastante conhecimento, não só da nossa região, de outras regiões que você já visitou, já trabalhou. Realmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no país quase todo, né? Devido ao ramo que eu escolhi para mim, né? E através do exemplo que eu tive dos meus pais também, né? Eu segui a carreira dele, a profissão dele, eu acho que isso foi muito importante na minha vida, mas isso me trouxe grande aprendizado, sabe? Ele me trouxe bons frutos, porque eu posso assumir que eu tenho uma cultura diversificada, sabe? Eu tenho uma mente visionária, sabe? Então, assim, eu levo isso para minha vida, eu levo isso na minha vida pessoal, né? Tanto que eu costumo fazer coisas diferentes, porque eu gosto, entende? Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que se acostuma com a mesmice. Eu acho que não só pelo fato do nosso município ser pequeno, ele deve ser atrasado. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que devemos agregar o fato de pequeno, né, com um município de crescimento, ou seja, aproveitar a segurança que nós temos por ele ser pequeno, certo? Mas introduzir meios e eventos e recursos assim que hoje estão defasados para que ele desenvolva, para que ele cresça e apareça, né? Como é que está sendo essa sua experiência de candidato a vereador até o momento, aliás? Olha, está sendo muito inovadora, tá? Eu te confesso que eu não me sinto seguro, até pelo fato de estar aqui presente, aqui na tua presença, eu fico um pouco retraído, né? É novo para mim, lógico. Mas, assim, o que me motiva é a vontade de agir, a vontade de representar, sabe? Eu, como cidadão, eu já consegui fazer algumas coisas.
E acredito que a política, ela ajuda, lógico. Se você estiver ali envolvido, você tem meios, você tem forma de chegar em quem vai te ajudar a resolver o problema, né? Mas o cidadão, ele também consegue. Se ele tem vontade, se ele sabe cobrar, se ele sabe agir, sabe como fazer, ele vai conseguir. Então, eu acho que a gente não deve deixar a responsabilidade só nas mãos dos políticos em si. Sim. Eu acho que nós temos que tomar pra gente, sabe? Hoje, penso que acredito que cada bairro, por exemplo, deveria ter um representante de bairro, deveria ter uma pessoa ali responsável para fazer aquilo funcionar, para cobrar, porque... Está mais perto mais ali. perto, entende? Deve haver esse diálogo entre vereador, prefeito e pessoas, cidadãos da cidade, entende? Porque, assim, é muita coisa. A gente tem que entender também que não é tão simples, não é tão fácil assim. Mas nada me leva a acreditar que poderia chegar da forma que está o município de Rio do Oeste hoje, sabe? Quando eu falo isso, eu falo com autonomia, porque eu tenho presenciado situações de perto, principalmente ali na área da saúde, né? Coisa que isso me afeta bastante, né? Apesar de que eu não utilizo do serviço público ali, no caso, né? Graças a Deus, a empresa na qual trabalho me fornece um plano de saúde para mim, para minha família, mas já fui também, sabe? Então, assim, já precisei. Mas você está se preocupando com o próximo. Exatamente. Entende? Eu acho que é isso que a gente deve pensar. Eu me sinto mal quando eu escuto alguém, até um parente próximo, assim, me falar que ficou das 8 da manhã ao meio-dia para ser atendido. E não foi. Entende? Nossa. Então, assim, isso é desgastante. Sofrimento, né? Nós estamos falando de pessoas, de agricultores, de pessoas que eles precisam trabalhar. Para você conseguir retirar um agricultor de dentro da sua casa para ir no hospital, ele deve estar muito doente. Ele deve estar muito, muito quebrado mesmo, entende? Sim. Porque eu já vi pessoas que eu conheço que doente, gripado, com febre, com dores, está lá dentro da arrozeira, cavando valo, entende? Com o pé fincado na lama. Então, assim, aí você não dá atendimento médico para um cidadão desse? Não, na minha opinião, é um absurdo, sabe? Então, assim, esse é um dos motivos que me fez querer. Como é que está sendo quando você conversa com as pessoas? Olha, eu sou candidato a vereador porque quero realmente mudar, quero ajudar o próximo, quero levar ideias novas no Poder Legislativo. Assim, eu confesso, né, eu tenho que ser bastante realista, e eu sou, que existe uma desvantagem muito grande para mim. Eu sou novo no município, né? Eu não tenho muito conhecimento, né? As poucas pessoas que eu conheço, acredito que sim, estão felizes com isso. Estão me apoiando e acreditam no que eu estou falando, sabe? As demais que eu não conheço ainda, eu estou tentando conquistar através disso aqui. Eu estou tentando trazer para o meu lado através das coisas que eu estou falando, né? Que são situações que eu vou defender até o fim, durante esses meses que eu estiver responsável, caso eleito na Câmara de Vereadores. E aí você fala há pouco tempo em Rio do Oeste, mas da onde que é o De Biasi mesmo? O De Biasi é do mundo. O De Biasi sempre foi do mundo. Eu não consigo me denominar de lugar nenhum. Eu acho que, assim, não é o local, é a pessoa, entende? Eu sou quem sou aonde eu estiver. Então, para mim é indiferente. Eu nasci em Pernambuco, jamais vou negar isso, né? Eu tenho orgulho do meu estado, eu tenho orgulho da minha família, das pessoas que eu deixei lá. E, assim, acredito que isso não é um diferencial ruim, de forma alguma. Como eu disse, não é o local, é o caráter, é o indivíduo. E, assim, eu acho que existem certas limitações criadas através de paradigmas, de coisas retrógradas, né, que fazem com que as pessoas, às vezes, discriminem alguém, né? Muitas vezes, isso eu falo por experiência própria, não estou me vitimizando, está longe disso, né? Mas, assim, já passei por certas situações que, quando alguém pergunta, de onde que tu é? Aí eu falo de Pernambuco, daí o pessoal olha assim, sabe? Mas, enfim, a gente tem que tentar relevar de uma forma... Sim. E lá você permaneceu até que idade? Até os 9 anos de idade. Até os 9 anos. Até os 9 anos de idade. Dali para cima, nós fomos para vários estados, várias cidades também. Isso, né? devido ao seu pai ser técnico em telecomunicações? Meu pai era encarregado de elétrica num grupo industrial João Santos. Era um grupo bem conceituado na época. E executou, ele se aposentou na empresa, né? Ele, desde que entrou, trabalhou, acredito que uns 25 anos ali dentro. Se aposentou, trabalhou mais 10 anos após aposentado.
e até que decidiu soltar a chuteira, né? Sim. Mas assim... E aí você morou então em vários estados do Brasil, é isso? Exatamente, Puxa, vários que legal. estados. Vários estados. A minha família é uma família muito grande, né? A família De Biasi, assim, nós temos De Biasi no Brasil inteiro, né? E Sim. fora do país também. Assim como todas as outras famílias de origem italiana, alemã, enfim. Mas o que eu quero dizer, assim, é que isso me atribui uma satisfação imensa em ser reconhecido em cada lugar que eu vou. Sabe? Eu acho isso muito bacana. É um pedacinho de você que fica onde tu passa, né? Sim. Então é por isso que é bom a gente deixar sempre boas amizades. E essa sua profissão, falando de Biasi um pouquinho dessa sua profissão, técnico em telecomunicações, o que é realmente, o que faz no dia a dia? Então, eu sou responsável pelas torres de transmissão de uma empresa de telecomunicação, né? Eu tomo conta da manutenção corretiva e preventiva. O que seria isso? São os defeitos casuais, né? Eventualmente podem acontecer, e a manutenção para que os efeitos não venham a acontecer, ou seja, uma prevenção. Sim. Eu cuido da parte elétrica, da parte de transmissão e também da parte de manutenção do local ali, né? Digamos assim, da limpeza e organização do ambiente. Sim. E é todo o Alto Vale? Todo o Alto Vale. Há algo em torno de 30 e poucos cidades, assim. Então, há uma programação mensal? Mensal, é. Então, assim, existe uma programação no qual, em período a período, assim, eu me desloco para algumas cidades, né? Sim. Sempre mantendo o mesmo padrão, ou seja, janeiro, 4 cidades, fevereiro, outras 4, entende? Sim. Nunca repetindo as mesmas. Eu verifiquei que tu chegou com o carro, já tinha um gerador em cima também. Pois é, inclusive eu estou a trabalho, né? Acabei de sair. Sim. Né? Então, assim, aproveitei a oportunidade de ter vindo atender. Por isso que é uma coisa muito interessante. Quando as coisas para dar certo, elas realmente dão, né? Uhum. Estava a serviço. Fui acionado ali por volta das 15 horas com uma falha de energia em Salete. Não, desculpa, com uma falha de energia em Santa Terezinha. Sim. E uma falha de retificador aqui em Salete, né? E o que acontece? A falha de Santa Terezinha normalizou e a de Salete, assim que eu estacionei o carro, verifiquei o celular também. E todo esse trabalho você faz? Exatamente. E como é que, nessa sua área, como é que você vê essa área de tecnologia? Está mudando bastante? Claro, está cada vez mais, né? Hoje nós temos o 5G, por exemplo, né? Que está, de certo modo, dominando o mundo, né? Logo você vai ter, ou você já tem, na verdade, né? Mas eu digo nós aqui no país, logo nós vamos ter autonomia para controlar todos os meios de elétricos e eletrônicos através do Wi-Fi, através do próprio smartphone. Né? Olha só. E essa sua profissão, como é que ela é? Ela tem mudanças frequentes também? Não, digamos não, não tem. As mudanças, às vezes... O aprimoramento, bastante? Bastante. Temos cursos... Isso é uma coisa que é fundamental, né? Atualização de conhecimento, porque nunca permanece a mesma coisa, né? Sim. Mas, assim, é um serviço bem tranquilo, sabe? Eu gosto do que eu faço e sou grato à empresa com a qual eu trabalho. E já está há quantos anos nesse ramo? Há algo em torno de 7 anos. 7 anos. 7 anos. Desde que eu voltei da Itália, daí eu fui convidado a trabalhar com eles e aceitei a proposta. E como é que foi chegar para morar em Rio do Oeste? Então, foi graças à minha esposa, né? Graças à minha queridíssima, né? A Letícia foi um presente que Deus na minha vida, né? Então, assim... Ela é de Rio do Oeste. Ela é de Rio do Oeste. Ela é Vendramin, né? Uma família bem conhecida na cidade, uma família de bastante índole, assim, bastante caráter. E, posso dizer que a minha família, eu tenho os pais dela como os meus, né? São pessoas incríveis, assim, me receberam, me acolheram. Isso é muito interessante, o acolhimento do catarinense, sabe? A forma como... Agora sim, não todos, acredito, né? Porque depende de quem tu é para ser acolhido, né? Mas, enfim, isso foi algo que eu percebi. O acolhimento deles foram muito bacanas, assim. Me abraçaram e me receberam de uma forma como se eu fosse realmente da família. Poxa, legal. E essa sua profissão, ela tem essa possibilidade de você continuar morando em Rio do Oeste? Exatamente. Hoje eu não pretendo sair de Rio do Oeste, né? Eu sempre fui do mundo, como eu te falei. Sim. E eu já saí, inclusive antes de conhecer a minha esposa, eu tive uma oportunidade de voltar para o Nordeste, né? Para ocupar uma função lá e seguir vida e carreira por lá.
E eu tinha aceitado. Então, assim, dentro de 3 meses a minha vida mudou. Conheci a Letícia, a gente se relacionou, nos apaixonamos, decidimos namorar, recusei a proposta e noivamos, casamos, tivemos filha, né? Nossa filha. E hoje estamos ali com o nosso lar, né? O nome da filha? É Liz. Alice. Liz Vendramin de Biase. Alice. É, a nossa pequena. Legal. Eu até chamou a atenção quando a gente fez a primeira gravação contigo lá, pela tua organização também, né? Um texto muito forte, né? Determinado realmente para a função do vereador. Chamou atenção. É verdade. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu tenho feito algumas inimizades também com relação a esse meu pensamento radical. Opinião própria. Sabe? Então, assim, isso é algo que... Só que, assim, eu já vou logo dizendo, sabe? Eu não vou mudar o que eu acredito para tentar agradar ninguém. Eu vou sempre dizer o que eu penso de forma respeitosa, não tentando te ofender, sabe? Eu acho que não é nada disso. Mas eu não posso mudar o que eu acredito, não posso mudar, né, os meus princípios. E por que você escolheu Bruno e Gentil? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Na minha opinião, eu acho que política do nosso município, a gente tem dado foco para algo desnecessário, né? Partido, pessoa, Diogo, Bruno, enfim. Sim. Eu acho que o foco deveria ser direcionado para o que realmente importa. Rio do Oeste. Como um todo. Rio do Oeste, o município, a cidade, os cidadãos, entende? Então, assim, na minha opinião, o que Rio do Oeste precisa? De uma liderança. Infelizmente, ela não tem tido uma liderança, né? Eu não estou aqui para falar mal, de forma alguma eu respeito, né, o atual prefeito, mas eu não posso falar algo que eu não vejo, entende? E assim, o Bruno, por outro lado, ele tem autonomia, ele tem liderança, ele entende das leis. Eu já conversei com políticos com ele, né, algumas vezes, e eu percebi isso na primeira conversa. E ele tem uma vontade mesmo, né? E isso motiva, porque como você tem. Creio que sim, sabe? Então, assim, isso motiva, isso faz com que eu me sinta mais seguro até para estar aqui, entende? Porque eu sei que eu vou ter alguém lá na prefeitura que vai estar me representando da forma que eu acredito que seja correta. Por isso, Bruno, né? Legal. E como é que você está vendo, nesse contato também com as pessoas, o apoio ao Bruno? Olha, o Bruno, ele é cativante. Ele é um cara que ele consegue cativar as pessoas, né? Acho que é por natureza. Isso talvez veio do pai dele também, né? Da família dele, né? Da mãe, enfim. Eram pessoas muito queridas na cidade. E, assim, ele é uma pessoa cativante. E ele sabe se comunicar, né? Então, isso é um potencial incrível que ele tem à disposição e que faz com que as pessoas lhe escutem, tá entendendo? Porque, assim, dificilmente alguém vai te ouvir se ela não concorda com o que tu fala, sabe? Ela não vai te dar atenção se ela não te respeita. Né? A gente sabe disso. De Biase, por que você que escolheu o número 22.522? Na realidade, não. Foi, como é que eu posso te dizer? Foi algo que ficou na sobra, digamos assim, sabe? Tipo, deixei as pessoas escolherem, elas escolheram seus números, e depois eu vi as possibilidades que eu tinha, e eu pensei de forma lógica, né? 22.522, ou seja, olha só. É fácil. As duas teclas primeiro de cima, no meio, depois uma embaixo e a outra em cima, e 2 vezes em cima novamente. Então, assim, é algo fácil. Acredito que vai ser, digamos assim, fácil das pessoas lembrarem. Sim, né? E fácil também das pessoas que estão nos acompanhando de votar no De Biase no 22.522 para ter realmente um vereador atuante, que vai defender o município de Rio do Oeste. Olha, eu vou te falar uma coisa assim, eu quero falar para você. Agora eu vou olhar para a câmera, tá? Eu acho que é necessário esse momento. Eu penso que eu não tenho necessidade de ser vereador. Eu escolhi me tornar vereador, caso vocês me deem a oportunidade. Eu realmente, eu já tenho minha profissão, eu sou um assalariado, né? Eu tenho com que viver, não estou dependendo disso. Então, assim, não vai mudar a minha vida se eu não ganhar também. Isso não quer dizer que eu não vá tentar novamente daqui a 4 anos. É bem possível que aconteça. E assim, mas na verdade, o que eu sinto é interesse em fazer o município crescer. Eu demorei muito tempo para ter um lar, para escolher um lugar para chamar de lar, entende? Eu sempre morei em casa alugada, por quê? Porque eu não tinha cidade fixa. Então, isso depois que eu saí da casa dos meus pais, né? Então, a partir do momento que eu me casei e que eu escolhi Rio do Oeste para ser a minha cidade, para construir a minha família, eu tenho que zelar por ela.
Eu tenho que fazer ela crescer, entende? Eu tenho que fazer ela se tornar uma cidade mais desenvolvida, né? Eu quero ter uma calçada na minha rua, sabe? Eu quero poder andar com um carrinho de bebê, descer a ladeira até a casa do meu sogro, tá entendendo? Então, assim, são coisas mínimas, simples, que nós temos necessidade, né? Então, assim, acredito que seja isso, sabe? E na sua opinião, na sua visão, pelo seu conhecimento, como você falou que morou em vários estados aqui do Brasil, até fora do Brasil também, né, que você havia comentado, é preciso avançar muito ainda em Rio do Oeste? Ah, com certeza. Com certeza. A gente tá no comecinho, sabe? A gente está nos primeiros degraus ainda. Mas é claro que existe uma limitação de habitantes, é claro que existe algumas limitações com relação à receita, né? Faturamento mensal. Então, mas o que que eu penso assim? Todas as cidades grandes já foram pequenas. Tá entendendo? Então, o que que a gente pode fazer? A gente tem que fazer com que possamos gerar emprego, né? Sim. Isso é um fator essencial. Nós temos espaço para isso, né? Então, assim, tentar introduzir algumas grandes empresas, não precisa ser grande, mas empresas na nossa cidade, para que gerem empregos, para que em vez dos nossos filhos estarem indo para fora, podemos trazer pessoas como eu, entende? Para dentro. Então, acho que é isso. Você falou no início da questão da saúde. Há um comprometimento também com o Bruno realmente de fazer uma mudança significativa no setor da saúde. E há essa possibilidade? Sim, com certeza. O Bruno ele foca muito nessa necessidade, né? Porque é uma das maiores reclamações da população. Então, assim, isso eu acredito que é um fator principal na campanha dele, né? E durante todo o seu mandato, caso eleito. E, assim, o Bruno, competência e capacidade, ele tem autonomia e boas ideias para desenvolver um método, sabe? Que possa atender. Inclusive, já está no nosso plano de governo, né? Que ele já criou, né? Já elaborou juntamente com a sua equipe. Então, assim, creio eu que está tudo encaminhado, sabe? Tudo depende agora, sabe do quê? Acredito que é só dar oportunidade. De Biasi, na sua avaliação, você acredita realmente na população? Porque a gente sabe que muitos, eles solicitam, olha, tem que renovar na Câmara de Vereadores, ter vereadores como o De Biasi, com ideias diferentes, com vontade de trabalhar, com vontade de defender Rio do Oeste. E a minha pergunta é, você acredita que as pessoas, elas não somente querem fazer a mudança, mas que elas façam a mudança? Eu acho que isso depende muito das pessoas, assim como você falou, né? O que eu percebo, assim, é que a política hoje no país, ela tem sido escolhida de forma errada, né? Porque política é coisa séria, a gente sabe disso. O que move o nosso país é a política. São as pessoas que nós colocamos lá para nos representar. Isso começa desde o presidente da República e vai descendo, né? Então, assim, eu acho que os pré-requisitos para a escolha deveriam ser bem mais pensados, sabe? Eu acho que não se vota em alguém só porque é amigo. Eu não estou pedindo voto para amigo meu. De verdade, eu não estou. Não vai deixar de ser meu amigo se não votar em mim de forma alguma, sabe? Eu estou pedindo voto para as pessoas que concordem com o que eu digo, que acreditem que eu tenho a capacidade, o conhecimento de conseguir trazer e fazer com que essas propostas que eu tenho colocado à disposição sejam realizadas, né? E assim, eu acredito que os critérios que são utilizados para a escolha de um candidato, seja ele prefeito ou vereador, ultimamente tem sido de forma incorreta, né? As pessoas elas procuram escolher um candidato porque ele é amigo de amigo, porque ele é um sobrinho, sabe? Ou porque ele te ajudou em uma situação inusitada. E assim, na minha opinião... Usando inclusive a máquina pública. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, isso é de forma errada. Eu acho que eu jamais faria isso, sabe? Eu jamais colocaria alguém para me representar por troca de favores, por interesse, sabe? Então, assim, penso eu que quando se trata de política é coisa séria, sabe? A gente tem que realmente escolher a pessoa, não necessariamente eu, né? Sim. Mas tem que escolher uma pessoa que você tenha o conhecimento de que ela saiba executar a função, de que ela e acreditar no novo, né? Nas pessoas que têm interesse em ir lá fazer o diferente. Exatamente, sabe? Eu tenho tido algumas situações em que eu menciono que deveria haver pré-requisitos para candidatos a vereadores e prefeitos, sabe? Que no mínimo deveriam ter escolaridade, ensino médio, enfim, né?
porque realmente deveriam, sabe? Tipo, eu jamais estaria aqui se eu não tivesse, tá entendendo? Porque eu não me iria colocar numa situação em que eu não teria competência de assumi-la, né? Porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é, a função do vereador não é te arrumar uma caçamba de pedra, a função de vereador não é te arrumar uma cesta básica ou te dar R$50 para uma cerveja, sabe? A função do vereador é bem maior do que isso, né? A gente está falando da manutenção, da fiscalização, a gente está falando da organização, né? Da segurança, da saúde, né? Então, assim, o que adianta você reclamar daqui a um ano se você escolheu a pessoa para estar lá? E a gente sabe que eleição é a cada 4 anos. Exatamente. Né? Aí depois não adianta reclamar. Não adianta, vai ter que esperar os 4 anos. Os 4 anos. Ô, De Biasi, nessa linha, né, a gente falou num contexto de Rio do Oeste, mas como você analisa, na sua visão, a Câmara de Vereadores, o trabalho até o momento, o que precisa avançar, melhorar? Olha, eu acho que o serviço na Câmara de Vereadores ali, a atividade que eles vêm desenvolvendo, está sendo realmente bem definida, bem organizada, sabe? Nós tivemos ali o último presidente da Câmara, que foi o Rivelino Nolli, né? Ele consegue administrar bem as audiências, né? Uhum. Ele tem uma boa dicção, ele sabe se expressar, e isso é muito importante, né? Isso, volto a dizer, isso daí já se refere ao conhecimento, né? A você ter a capacidade de expressar, entende? Então, assim, isso é muito importante, né? Como é que está sendo a linha de trabalho na sua campanha de candidato a vereador? Eu não estou fazendo visitas, assim, sabe? Eu não me sinto no direito de fazer visita. Por quê? Porque como é que eu posso chegar para um cidadão que eu nunca vi na vida, né? Sim. Que eu não conheço, ir lá me apresentar e pedir voto, entende? Então, assim, a minha campanha está sendo feita através das redes sociais, Facebook, Instagram, né? Agora aqui, sim, através do YouTube, né? E, assim, a minha campanha está sendo feita assim, e através das pessoas que eu cruzo na rua. Que daí eu bato o papo, a gente troca uma ideia, sim, e tem sido prazerosa, né? Eu fiz algumas visitas no meu bairro, né? Claro, das pessoas que eu tenho conhecimento, que eu já tinha conversado anteriormente, né? Mas as novas visitas para desconhecidos, assim, no caso, eu não fiz. Sim. E eu estou sendo bem realista com relação a isso, não é por falta de vontade na tua casa, é por não te conhecer. E também não me achar... Se eu não fui lá antes, por que eu vou agora, sabe? Só para me promover ou para ganhar o teu voto? Não vou fazer isso. Daqui a 4 anos, caso eu não seja eleito, quem sabe você me conheça e vote em mim. Esse é o trabalho. E há uma linha também que você quer trabalhar sendo vereador? A linha que você quer trabalhar durante os 4 anos sendo eleito vereador? Existe. Eu vou ser bem realista contigo, tá? Independente do prefeito que nós venhamos a ter, né? Acredito que com o Bruno não terei problema nenhum, de verdade. Mas, assim, eu vou ser uma pedra no sapato daqueles que não fazem, daqueles que não cumprem. Eu vou ser um incômodo, eu vou tirar sono, com certeza, de alguém que fez algo errado, que ficou com medo de ser descoberto, entende? Porque, assim, eu vou falar. Não vou conseguir esconder, passar a mão, sabe? Eu não vou contigo. Tá entendendo? Eu vou ser justamente contrário àquilo que eu não achar correto. Isso, quando você falou no início aqui, por essa já sua atuação, você já teve. Já teve essa experiência. Claro, sim. Já passei por isso na minha vida e fiz da forma que eu achei que deveria. Sim. Sabe? Então, assim, isso sou eu. Eu não consigo mudar, sabe? Para ser uma pessoa pior, digamos assim. Não, acredito que tem algo na vida do cidadão, do ser humano, que não muda. Princípios e valores. Não tem como mudar. Sobre uma outra questão que eu até gostaria de te perguntar, como você vê no município e o que precisa melhorar também na questão no aspecto esporte, áreas de lazer na cidade de Rio do Oeste? Eu vejo assim, olha, esporte. Nós temos como ampliar. Nós já temos alguma coisa ali, né? Mas é muito pouco utilizado. Mas isso não é só no esporte, isso é na cultura, isso é no turismo, isso é em tudo, né? Então, assim, não existe incentivo. Então, não adianta você ter se o governo não te incentiva,
tá entendendo? Porque através de eventos, né, de oportunidades, de datas comemorativas, sabe? Vamos incentivar, vamos fazer acontecer, né? A gente tem lá uma pista de bike cross lá, uma vez por ano. Aí a gente tem o museu, que é a Casa da Memória, só foi aberto na inauguração. E às quartas-feiras, quando um grupo desculpa, esqueci. O coro da cidade ali, sim, né? Sim, o coral. O coral da cidade. Eles vão lá se reunir para fazer os ensaios, entende? Então, assim, é muito mal utilizado. Aí tem a Gruta do Tigre, por exemplo, só os domingos, né? E é abandonada também durante a semana, né? A gente sabe disso, né? Então, assim, tem que tentar fazer algo, tem que mexer. Tem a FEPOL. Cara, o que é a FEPOL? É incrível aquilo, é grande pra caramba, né? Sim. Poxa, faz uma piscina, sabe? É simples, o verão tá aí. Faz uma piscina, cria uma associação, coloca recursos tem como buscar. Coloca sócios, mensalidade, isso vai gerar renda para o município, tá entendendo? Bota alguém para tomar conta. Sim. É só querer fazer. É lazer, né? Então assim, a gente tem que pensar nisso. Sim. Essas coisas simples que a nossa cidade poderia ter, eu adoraria. Se tivesse uma piscina na FEPOL e eu ir lá tomar um banho, sabe? De piscina com a minha família. Seria muito legal. Eu fazia isso na ABB, na cidade que eu morava. Tá entendendo? Então, assim, é coisa simples, cara. Ô De Biasi, você que também anda na região do Alto Vale, questão de estradas interior, agricultura, neste contexto geral, como você avalia também? Precário, né? Eu ando a maior parte do tempo nas estradas, né? Eu trabalho em vários municípios aqui perto e, assim, eu faço muito roteiro de terra, de estrada de chão, né? Para encurtar o percurso também. E é precário. Ultimamente ali eu vi uma cena que foi deprimente. Eu nunca tinha andado por ali. E eu vindo de Presidente Getúlio pela Santa Luzia. Aí tem a divisa, a placa. Divisa Rio do Oeste, Presidente Getúlio. Cara, a qualidade da pista é imensurável. É imensurável, tu não tem noção. É buraqueira mesmo, assim, de presidente da placa de Presidente Getúlio, da divisa para Presidente Getúlio, uma maravilha. Pista bem feita, parece que passou ontem lá. E daí você chega para Rio do Oeste, buraqueira, pedralheira, sabe? Tipo valo. Sim. Então, assim, isso não pode acontecer, cara. E aí não adianta você vir agora, em menos de 3 meses de prazo para eleição, né? Sim, tentar querer recuperar tudo, tentar abafar, fantasiar o caso, entende? Então, não dá. E a gente sabe que os agricultores, tanto que trabalham, tanto que contribuem com o município, não merece isso. Né? Não. Já pensou? Esses dias eu fui pedir voto ali em cima, perto da casa ali do meu sogro, né? Para um senhor. E daí, na hora que eu entrei, que eu desci do carro, na verdade, que eu coloquei o pé, tinha isso aqui, assim, ó, de lama, sabe? E daí eu falei, aí ele pegou e disse assim, é candidato? Daí eu falei, sou. Aí ele falou, tu já viu como é que tá o estado da minha entrada? E eu falei, eu não sei nem o que lhe dizer, falei para ele, sabe? Aí ele falou, cara, eu falei, olha, tá difícil pro senhor, né? Ele disse, não, tá, já pedi, mas não veio. Tá entendendo? Então, assim, coisas mínimas, né? Já pensou que eu fui lá uma vez e achei horrível a situação Sim. que ele está passando. Imagina só ele que convive com isso todo dia, né? De Biasi, assim, a sua análise, né, pelo seu conhecimento também, como você analisa e que deve ter no município de Rio do Oeste a equipe de governo, secretários? Competência, sabe? Eu acredito que o Bruno vai ter bastante facilidade de escolher isso. Ele vai escolher através da competência, creio eu, né? Que ele fará isso. Por quê? Porque não adianta você colocar pessoas que não têm conhecimento para exercer uma função. É a mesma coisa de você colocar um vereador lá, uma pessoa que é aquilo que a gente falou, sem conhecimento, sem estudo, enfim, né? Então, assim, também não vai acontecer, né? Eu vejo isso como a empresa que eu trabalho hoje, né? O meu patrão, ele não me contratou porque ele gostou de mim. Ele me contratou porque ele olhou meu currículo, né? Ele viu as minhas competências, ele viu os anos de estudo, ele viu onde eu já trabalhei, né? Trabalhei na Petrobras, né, durante algum tempo, trabalhei na refinaria Abreu e Lima, né? Trabalhei no porto de Suape, fiz a P55, P62, são 2 plataformas de petróleo de 600 metros de comprimento cada uma. Então, assim, eu já tenho uma vasta experiência, sabe? Num ramo. É claro que isso não tem nada a ver com o ramo político, né? Mas isso me trouxe conhecimento que eu posso estar atribuindo dentro de outras áreas, né?
Então é isso, é competência. O Bruno ele vai escolher por competência, pessoas E qualificadas. é preciso avançar nesse aspecto também em Rio do Oeste. Com certeza. Eu acho que tem que, não vou dizer fazer uma limpa, mas filtrar. Filtrar. Tem que filtrar. Como você vê Rio do Oeste daqui 4 anos? Olha, eu acredito que se for no que eu tô pensando, vai ser muito mais bem desenvolvida do que ela é hoje, sabe? Eu acredito no Bruno, sabe? Eu acho que o Bruno ele tem uma responsabilidade muito grande, que é se tornar alguém igual ou maior ao pai dele, né? É muito bonito isso. Eu conheço algumas pessoas que vieram me falar do falecido Betão e, cara, me enche os olhos ver a satisfação do povo para alguém que já se foi, entende? Então, ele não vai querer manchar isso. Sim. Ele não vai, de forma alguma, querer manchar a reputação do pai. Como é que você está tendo o apoio da família, da sua família também e amigos na sua campanha de candidato? Eles estão comigo, da forma que eles podem. Da forma que eles podem, eu respeito isso, sabe? Então, assim, aqueles que acreditam ali, que concordam comigo, eles estão do meu lado. E aqueles que não estão, não faz diferença também, sabe? Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. A gente deve respeitar a escolha do outro, né? Antes da gente deixar aqui para sua mensagem final, De Biasi, a sua mensagem, a sua esposa, né? A sua filha, a sua família como um todo, aqui e os um pouquinho mais longe, que vão estar lhe assistindo nesse momento. A minha mensagem é que, seja lá qual for o teu sonho, qual for a tua vontade, que você lute por ela, que você corra atrás, que você faça acontecer. E que você continue tendo e acreditando, tendo fé e acreditando muito em Deus, tá? Porque sem Ele nada é possível. Eu sou uma pessoa de bastante fé. Eu confesso que Deus ele move a minha vida, né? Eu não procuro vincular a política com religião de forma alguma. Eu acho isso ridículo. Mas Deus é a fonte da minha vida. Ele com certeza me trouxe aqui para Rio do Oeste. Ele me colocou na vida da Letícia e da sua família. Ele trouxe a nossa filha para os nossos braços, sabe? Então, assim, eu sou muito grato a ele por tudo. E é isso. Por que votar em De Biasi 22522, dia 6 de outubro? Por quê? Porque eu creio que é a escolha certa. Assim como outros candidatos também, tá? Mas assim, eu falando por mim, eu creio que eu sou capaz, que eu tenho capacidade e competência para fazer a função que vocês me colocarem lá. E para cobrar, para fiscalizar, para garantir que o recurso, que os teus direitos cheguem à tua porta, né? Porque eu te garanto que se eu não conseguir fazer nada durante esses 4 anos, eu não vou ter coragem de colocar minha cara aqui de novo. De forma alguma. 22522. É isso aí. De Biasi. Sérgio Estevão é o segundo nome, Estevão? Estevão, é o nome do meu falecido avô. Do falecido avô. Uhum. E De Biasi, né, ele que é o candidato a vereador no município de Rio do Oeste, com o número 22522. Dia 6 de outubro, vote De Biasi 22522 e para prefeito Bruno Ingentil 22.